Meus amigos, saudações, prazer enorme em revê-los. Hoje, na nossa primeira aula de 2017, vamos falar um pouquinho sobre o princípio da anterioridade tributária. O princípio da anterioridade tributária está previsto na Constituição Federal. Onde se encontra esse princípio? No artigo 150, inciso 3º, alíneas B e C. Então, nós temos o princípio da anterioridade tributária previsto no artigo 150, inciso 3º, alíneas B e C. Veja bem, quando se publica uma lei tributária, para eu cobrar esse tributo, para se cobrar esse tributo da lei, eu não posso cobrar imediatamente, via de regra, o tributo. Por que eu não posso cobrar imediatamente esse tributo? Para a gente se preparar, né? Pelo princípio da segurança jurídica, principalmente pelo princípio da segurança jurídica. Né? Eu tenho que me preparar, olha, fizeram uma lei sobre o tributo X, só que eu preciso juntar dinheiro, eu preciso ver se eu vou praticar o fato gerador ou não, se compensa. Maravilha. O princípio da anterioridade tributária, ele se divide em dois, tá? Nós temos o princípio da anterioridade tributária, o anual e o nonagesimal. O princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Vamos explicar com muita calma cada um deles para que você entenda esses mecanismos. Tá? Já podemos até ir para a nossa lousa. Vamos lá, meus amigos. Princípio da anterioridade tributária. Princípio da anterioridade anual. Veja bem, o princípio da anterioridade anual está previsto no artigo 150, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal. Artigo 150, inciso 3º, a linha B da Constituição. O princípio da anterioridade anual, ele é conhecido também como princípio da anterioridade de exercício ou princípio da anterioridade comum. Embora nós geralmente falamos princípio da anterioridade anual, é bom lembrar que também existe a expressão princípio da anterioridade do exercício e princípio da anterioridade comum. O que quer dizer esse princípio? Criou-se a lei tributária hoje. Publicou-se a lei tributária hoje. Eu só vou poder cobrar o tributo no próximo exercício financeiro. Como assim no próximo exercício financeiro? O exercício financeiro corresponde ao ano civil. O ano civil vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Olha que interessante. Se eu publiquei uma lei tributária em janeiro, eu só vou poder cobrar no próximo exercício financeiro. Ou seja, eu tenho que esperar o próximo ano. Eu tenho que pular para o próximo ano para poder cobrar. É isso que quer dizer o princípio da anterioridade anual. Por que anterioridade anual? Porque para eu cobrar eu tenho que pular essa cobrança para o próximo ano. Eu só vou poder cobrar no ano subsequente em que a lei tributária foi publicada. Então, olha só. Nós estamos em janeiro de 2017. Publiquei uma lei tributária hoje. Quando que eu vou poder cobrar esse tributo? Olha, janeiro de 2017. Eu vou ter que pular para o próximo ano. Eu tenho que ir para o exercício financeiro seguinte. Então, só no comecinho de 2018 que eu poderei cobrar esse tributo. Isso que é o princípio da anterioridade anual. Eu só poderei cobrar o tributo no próximo exercício financeiro. Eu não posso cobrar o tributo no ano da publicação da lei. Deu para entender? Exercício financeiro corresponde ao ano civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Eu tenho que pular para o próximo ano. Então, por exemplo, eu publiquei a lei em junho de 2017. O que eu tenho que fazer? Pular para o próximo ano.
tenho que pular para o próximo ano. Eu não posso cobrar esse tributo. Publiquei a lei tributária. Publiquei a lei tributária em junho de 2017. Eu tenho que pular para o próximo ano. Só vou poder cobrar no começo de 2018. Então eu tenho sempre que pular para o próximo ano. Não quer dizer que eu tenho que esperar um ano inteiro. Quer dizer que eu tenho que pular para o próximo exercício financeiro. Sair de 2017 para 2018. De 2016 para 2017. Se publicou em 2015, só em 2016. Deu para entender? Vamos ver o que diz o 150, inciso 3º, a linha B. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado aos estados, União, municípios, Distrito Federal, cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, se eu crio uma lei instituindo um tributo ou aumentando um tributo, o que é instituir? Criar, né? Instituir é criar. Então, eu publico uma lei que criou um tributo. Eu publico uma lei que criou um tributo. Ou que aumentou o tributo. Criou o tributo ou aumentou o tributo, eu tenho que esperar o próximo exercício financeiro para cobrar. Tá? Então, vamos ticar aqui. Ó, princípio da anterioridade anual de exercício ou comum. Previsto no 150, inciso 3º, a linha B da Constituição. O que ele quer dizer? Sem prejuízo de outras garantias, é vedado cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Olha, você vê na televisão hoje que foi publicada uma lei aumentando um tributo. Você viu agora na televisão, publicou-se uma lei aumentando um tributo X. Quem é leigo já se desespera. Porém, você sabe que, pelo princípio da anterioridade anual, só vai poder ser cobrado no próximo ano. Se você viu hoje na televisão em janeiro, você sabe, olha, tem que esperar o próximo ano. Tem que esperar. Se criou ou aumentou o tributo, temos que esperar o próximo ano para cobrar. O próximo ano quer dizer o próximo exercício financeiro. Deu para entender? Eu espero. Meus amigos, mas veja bem. Antigamente as pessoas publicavam a lei que criava o tributo ou aumentava o tributo em dezembro. Publiquei a lei em dezembro de 2017. Eu tenho que esperar o próximo ano. Em janeiro de 2018, já chegou o próximo ano? Já chegou o próximo exercício financeiro. Deu tempo da pessoa se preparar? Veja bem, publiquei em dezembro. O princípio da anterioridade anual diz que só precisa pular para o próximo ano a cobrança. Posso cobrar já? Se eu publiquei dia 20 de dezembro, eu já poderia dia 1º de janeiro cobrar. E aí, como é que fica? É justo? Né? Porque o sentido desse princípio, o escopo, é a segurança jurídica. O escopo é a segurança jurídica. Nós aqui resguardamos a segurança jurídica. Nesse pequeno prazo de dezembro para janeiro, ou de novembro para janeiro, não, né? Muita gente se aproveitava dessa brecha. Então criou-se também o princípio da anterioridade nonagesimal. O que quer dizer essa anterioridade nonagesimal? Eu publiquei a lei, além de pular para o próximo ano, tem que ter um prazo mínimo de 90 dias entre a publicação e a cobrança. Justamente para isso, para a pessoa não publicar a lei em dezembro e já cobrar em janeiro. Porque aí a gente não consegue se preparar, não tem segurança jurídica. Então, hoje em dia, nós temos que respeitar tanto a anterioridade anual, que é pular para o próximo ano, como a nonagesimal. Tem que pular pelo menos 90 dias. Pular pelo menos 90 dias. Meus amigos, onde encontramos a anterioridade nonagesimal?
no artigo 150, inciso 3º, a linha C. Vamos lá. Princípio da anterioridade nonagesimal também é conhecido como princípio da anterioridade privilegiada ou princípio da anterioridade qualificada. Então, o princípio da anterioridade nonagesimal também é conhecido como princípio da anterioridade privilegiada ou princípio da anterioridade qualificada. Tá? Geralmente a gente fala nonagesimal, né? Chamamos também de noventena, mas existem esses sinônimos, privilegiada, qualificada. Então, ó, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estados, municípios, Distrito Federal, cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Inclusive, ele continua dizendo que também tem que se respeitar a linha anterior. Tá? Então, veja bem. É impossível, eu não posso cobrar um tributo antes de transcorrido pelo menos 90 dias. Professor, as duas regras se somam, as duas regras se complementam. Sim, você tem que somar a anterioridade anual, somar com a anterioridade nonagesimal. O que quer dizer isso? Além de esperar o próximo ano, tem que esperar pelo menos 90 dias. Então, se eu publiquei a lei em dezembro, em janeiro, teoricamente, eu já esperei o próximo ano. Mas eu não esperei ainda os 90 dias. De dezembro para janeiro, passou-se poucos dias. Entendeu? Então, se eu publiquei em dezembro, isso aí vai cair em março. Vai cair em março. Por quê? Para você se preparar para ter segurança jurídica. Professor, eu entendi. Então, quando há a publicação de uma lei que aumenta o tributo ou cria um tributo, eu tenho que esperar o próximo ano, ou seja, o próximo exercício financeiro para cobrar, em razão do princípio da anterioridade anual, e também tem que esperar pelo menos 90 dias. Tem que se esperar pelo menos 90 dias. Se eu publiquei a lei em janeiro desse ano, eu tenho que esperar o próximo ano. Em janeiro do próximo ano já vai ter passado 90 dias? Muito mais, né? Então você conseguiu respeitar os dois. Em junho, se eu publiquei a lei em junho de 2017, em janeiro de 2018, eu pulei o próximo ano? Pulei. Né? De 2017 para 2018. E eu esperei pelo menos 90 dias? Esperei. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Deu para entender? Eu tenho que respeitar esses dois. Maravilha? Olha, esse aspecto é relativamente fácil, né? Esse é o beabá. Esse é o beabá. Porém, existem exceções, né? Existem algumas atenuações desse princípio. Você quer dizer, professor? Primeiro, existem tributos que eu posso publicar hoje e já cobrar amanhã, sem esperar o próximo exercício financeiro e sem esperar 90 dias para cobrar. Que interessante, então eu posso cobrar imediatamente. Eu vou ser obrigado a pagar imediatamente já no outro dia? Sim, sim. Por quê, hein? Porque são tributos, né? Alguns são extrafiscais, regulam o mercado e a economia, e alguns são tributos que ocorrem em estado de periclitação, de urgência. Não dá para esperar. Quais são esses tributos que eu posso cobrar imediatamente, já no próximo dia? Não preciso esperar próximo ano, 90 dias. São eles: o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre operações financeiras, o imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório em caso de calamidade pública e guerra externa. 5 tributos eu posso já cobrar no próximo dia.
porque regula o mercado, regula a economia, são situações de urgência. Imposto de importação, imposto de exportação, o imposto sobre operações financeiras, o empréstimo compulsório em caso de calamidade pública e guerra externa, e o imposto extraordinário de guerra. Imagina, nós temos uma guerra agora. Publicou a lei criou um tributo, aumentou um tributo, porque nós estamos em guerra, precisamos de dinheiro. Dá para esperar o próximo ano, se nós estamos em guerra? Não dá, né, meus amigos? Não dá. Nós estamos em guerra, não dá para esperar o próximo ano. Uma calamidade pública, precisa de um empréstimo compulsório. Dá para esperar o próximo ano? Dá para esperar 90 dias? Não. Então, esses 5 tributos que eu te falei, não precisa esperar nem o próximo ano, não precisa respeitar a anterioridade anual, nem a nonagesimal. Não precisa esperar 90 dias, nem o próximo exercício financeiro. Então vamos colocar aqui, tributos de cobrança imediata. Quais são eles? Imposto de exportação, desculpa, vamos seguir a ordem. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras, imposto extraordinário de guerra, empréstimo compulsório em caso de calamidade pública e guerra externa. Vamos supor que o país, um monte de gente está desempregada, porque nós estamos importando tudo da China, dos Estados Unidos, todos os produtos vêm de fora. Está todo mundo desempregado, não dá para o presidente esperar o próximo ano para cobrar isso aí. Ele já aumenta, e inclusive aumenta numa canetada. Se você lembrar da aula do princípio da legalidade, você vai lembrar que ele aumenta numa canetada esse imposto de importação, né? O que acontece? Muita gente vindo, muito produto vindo de fora, você aumenta o imposto de importação. Você joga o imposto de importação lá em cima e já pode cobrar no outro dia, porque é uma situação que regula mercado, regula economia. Deu para entender? Tranquilo? Professor, eu já entendi. Esses 5 não precisa esperar nem o próximo exercício financeiro, nem 90 dias. Mas existem outras exceções, outras atenuações, outras mitigações? Existem outras atenuações. Quais são elas? Primeiramente, existem princípios que só precisam esperar, existem tributos, que só precisam esperar 90 dias, só precisa respeitar a nonagesimal. Não precisa esperar o próximo ano. É mesmo? Só precisa esperar 90 dias e não precisa passar para o próximo ano, para o próximo exercício financeiro? Sim. Então nós temos uma lista de tributos que só obedecem a noventena, o princípio da anterioridade nonagesimal. Mas não precisa esperar o próximo ano, não precisa respeitar a anterioridade anual. Quais são eles? Primeiro, o IPI. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, não precisa esperar o próximo ano, porém tem que esperar 90 dias. Então veja bem, eu criei ou aumentei um IPI em janeiro de 2017. Eu preciso esperar só 90 dias, não preciso esperar o próximo ano. Deu para entender? Existem outros? Sim, existem outros. Existe a CID combustível, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico com relação aos combustíveis. O ICMS combustíveis, que é imposto sobre circulação de mercadorias e serviços com relação aos combustíveis. E existe também as contribuições social previdenciárias. Esses quatro só precisam esperar 90 dias. Não precisam pular o próximo ano. Tá dando para entender? Todas essas regras estão espalhadas na Constituição. O intuito aqui é facilitar, ok? Quando eu dou essa aula em universidade, eu costumo fazer um quadro bem grande. Porém, o intuito aqui é ser mais breve, até porque eu tenho uma lousa muito menor, mas sem prejudicar o andamento da aula. Dá para entender do mesmo jeito, tá? Então, o IPI, as contribuições social-previdenciárias, a CID combustíveis, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico com relação aos combustíveis, e o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços com relação aos combustíveis,
só respeitam os 90 dias, só respeitam a anterioridade nonagesimal, não respeitam a anual, não precisa esperar o próximo ano. Ah, publiquei em fevereiro, março, abril, maio, vou contar 90 dias, já cobro, não precisa ir para o próximo ano. Deu para entender? Maravilha. Pois bem, existem tributos que eles são o contrário, eles só precisam esperar o próximo ano, mas não precisam esperar 90 dias. Só precisam respeitar a anterioridade anual e não precisam respeitar a anterioridade nonagesimal. Professor, então esse tributo, eu publiquei a lei criando ou aumentando em dezembro, eu já posso cobrar em janeiro? Já. Porque você respeitou o próximo ano. Deu para entender? Você respeitou, pulou o ano, pulou o exercício financeiro. Deu para entender? Aqui são tributos que eu não preciso esperar 90 dias. Só preciso pular o próximo ano. Ah, então eu posso cair naquela regra que eu não vou me preparar muito bem, né? Porque já pode cobrar, em dezembro já posso cobrar em janeiro, né? Em novembro já posso cobrar em janeiro. Sim. Quais são eles? 3 casos. O imposto de renda e as questões de alteração na base de cálculo do IPVA e do IPTU. Então, quando eu trato de imposto de renda, eu aumentei em dezembro, posso cobrar em janeiro? Sim. Alteração na base de cálculo de IPVA e de IPTU, publiquei em dezembro, em janeiro do outro ano, eu já posso cobrar? Sim, porque não preciso esperar 90 dias, só preciso esperar o próximo ano. Dezembro de 2017, janeiro de 2018, eu cumpri anual, pulei o próximo exercício financeiro. Deu para entender? Então nós temos aqui tributos que respeitam somente a anterioridade anual, imposto de renda, alterações na base de cálculo do IPTU e alterações na base de cálculo do IPVA. Tá? Se cair uma questão falando sobre alteração da base de cálculo do IPVA, você lembra que não precisa esperar 90 dias, só precisa esperar o próximo ano para cobrar. Joia? Enfim, eu espero que tenha sido útil, eu espero que vocês tenham entendido. Tem gente que tem medo desse princípio. Quando eu terminar todos os princípios, eu vou falar um pouquinho sobre medidas provisórias, né? E em medida provisória eu vou poder relembrar muitos conceitos, tá? Foi um prazer revê-los. Vamos sempre aí estudar. Até uma próxima. Obrigado por assistirem a aula. Um forte abraço.